vocês estão sexto ano, tudo bem? Ai, que maravilha saber que vocês estão bem, que estão em casa, estão se cuidando, estão cuidando da sua família. Muito bem. É isso mesmo, né? Quem ama os seus, cuida, tá bom? Então, vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre quem? O verbo to be, não é isso? Bom, então nós vamos ver a forma contraída do verbo to be, foi que a gente viu na aula passada. Então, agora a gente vai corrigir uma atividade do livro, na página 28, a segunda questão. Nós temos a segunda, a terceira e a quarta questão para a gente conferir, tá? Bom, então vamos lá. Na segunda é o seguinte: considerando as informações da atividade 1, reproduza o quadro em seu caderno e complete-o. Então, as partes que estão em branca, vocês que estão com o cadeadozinho, é para a gente colocar uma resposta, tá? Relacionado com quem? Com o verbo to be. Então, aí nós temos, né? Na primeira linha, nós vamos sempre por linha, tá? Na primeira linha, nós temos o pronome I. Aí, tá faltando qual é o verbo to be que corresponde com o pronome I? Am. Então, bote aí. Qual é a forma contraída de am? I'm. A forma interrogativa, am I? E o possessivo adjetivo correspondente, my. Segunda linha. Depois do pronome I, nós temos o pronome you. Qual é o verbo to be que corresponde com you? Are. Aí já está respondido, né? A forma abreviada, your. Forma interrogativa, are you? E o possessivo, your. Terceira linha. It. Qual é o verbo to be? Is. Forma abreviada, it's. Interrogativa, is it? E o pronome, o possessivo adjetivo, is. Certo? Terceira questão na página 29. Diz o seguinte: look at the book cover below, ou seja, olhem as capas dos livros, né? As capas que tem aqui. Tem uma, duas, três, né? As questões, para a gente discutir as questões em sala de aula. Bom, nós temos aí 3 letras, né? A, B, C e D. Na letra A, é o seguinte: qual título está na afirmativa? É o 1, 2 ou 3? No caso, é o título 1. O 1 está na negativa, tá? Qual está na interrogativa? 2, interrogativa. E qual está na afirmativa? 3, tá? O 3 está na interrogativa. Letra B. Que palavra faz com que o título de um desses livros esteja na forma negativa? Isso aqui tá muito claro que é o not. Letra C. O que faz com que o título de um desses livros esteja na forma interrogativa? Bom, é o quê? O verbo está antes do sujeito e o ponto de interrogação no final. Ok? Muito bem. Bom, aí nós temos a quarta questão. Ana Laura é uma garota brasileira que está conversando com amigos, né? Com os amigos. Então, complete aí o quadro, ela está conversando, né? Por e-mail. Bom, então, como eu já dei as palavrinhas que vocês iriam usar, não foi? Então, no primeiro, nós temos aí, vai ser o my, que ela começa, my name. Aí o outro é o que? Is. My name is Ana. Meu nome é Ana. Aí depois ela diz o quê? I'm 14 and I'm from Brazil. Eu tenho 14 anos e eu sou do Brasil. Certo? Ok?
Bom, então essa é a resposta da quarta questão, tá? Então acompanhe aí no livro de vocês, continue lá na página 57, unidade 3 agora, tá? Onde nós temos como tema desta unidade School Time, ou seja, tempo de escola, né? Então nessa unidade, o que é que vocês vão estudar, né? Vão refletir sobre o direito à educação, né? E o início do ano escolar, ler e interpretar um guia de orientação em uma grade de horário escolar, que são o quê? Que são as disciplinas, né? Português, matemática, história, geografia, ciências, educação física, todas as disciplinas escolares. As que vocês conhecem, pelo menos. Apresentar oralmente as preferências de um colega, né? Dizer o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Like, dislike. Identificar a estrutura básica e a função de um discurso público. Dar instruções, dicas, recomendações e comandos usando o modo imperativo. Planejar e elaborar um guia de orientação escolar para alunos novos na escola. Bom, então, o que é que nós vamos ver na nossa aulinha de hoje? Nós vamos ver os School Subjects, dentro desse tema, que são o quê? As disciplinas escolares, tá? Que é a parte de vocabulário, que está exatamente lá na página, que eu vou pedir para que vocês façam essa atividade depois, tá? Lá na página 64, tá? Bom, então as disciplinas escolares são várias, né? Nós temos muitas disciplinas escolares, mas vamos estudar somente algumas nesse primeiro momento e depois, né, a gente pode estar acrescentando mais algum conhecimento em relação a isso daí, tá? Bom, então a primeira disciplina que a gente vai ver, vou colocar um quadro, sabe o quê? Science. Então, primeiro ouça e depois repitam. Science, ciências, né? Mathematics, ou só math, matemática. Português, português. English, inglês. Geography, geografia. History, história. Art, artes. Game, ginástica. Physical education, educação física. Information and Communication Technology, informática e comunicação tecnológica. Religion Education, ensino religioso, ok? Bom, então são essas as que nós vamos trabalhar durante esse período, ok? Que vocês irão trabalhar o quê? A escrita, a pronúncia. Então eu peço para que vocês vejam esse vídeo mais de uma vez, para que vocês possam estar trabalhando mais essa pronúncia bem melhor, tá bom? Certo? Conto com vocês? Bom, então eu quero que vocês façam a atividade da página 64, que pede trabalho exatamente com isso, tá? Que termina na página 65, tá certo? Bom, na primeira questão, ele pede para que vocês façam o seguinte, né? Que vocês observem esse quadro, né? Olhem, né, a tabela e escrevam. Primeiro, né, School Subjects, né, que são incluídas aqui no Brasil. Vocês vão dizer quais são as disciplinas que tem lá na sua sala de aula, tá? A sua disciplina que vocês estudam. Aí você vai escrever nesse quadro, tá bom? O nome de todas elas em inglês, tá? Eu vou mandar uma listazinha com os nomes das disciplinas. E vocês vão lá, pesquisam e escrevam, complete, tá?
E o outro quadro, que é dividido, ele quer saber quais são as disciplinas que não são incluídas nas escolas brasileiras, certo? Tem algumas disciplinas que não são incluídas na sua escola, como por exemplo, música não é incluído, né? Canto não é incluído, uma que eu acabei de falar, né? Ginástica não é incluído. Então, observe, vejam o que vocês souberem, vocês podem estar botando uma ou duas que vocês acham que deveria ter na escola que não tem, tá bom? A segunda é para vocês relacionarem, tá bom? Botar em cada um desses desenhos, vocês identificar qual é o nome da disciplina, tá certo? Cada símbolo representa uma disciplina, tá? A terceira é para vocês também relacionar, tá? Cada uma dessas daqui, elas têm o quê? Tem uma sigla. Qual das siglas pertence a cada uma delas, tá? Bom, a quarta questão seria um joguinho, né? Aliás, a quarta questão é para vocês fazerem o horário de vocês em inglês, tá? Só isso. Você tem um horáriozinho aí? Vocês escrevam ele em inglês, tá bom? Na segunda-feira é a aula de quê? Matemática, História e Ciência. Aí bota Matemática, História e Ciência. Terça-feira, tá? Vamos colocar, fazer o horário em inglês. E a quinta questão é uma pergunta sobre você. A letra A tá perguntando: What's your favorite school subject? Qual é a sua disciplina favorita? Então, na letra A, vocês vão dizer qual é a disciplina favorita. Na letra B, what is your least favorite school subject? Qual é a sua disciplina menos favorita? Então, na letra A, qual é a favorita? E a letra B, a que você menos gosta. Certo? Ok, então? Bom, então, era sobre isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e que façam bons estudos.